A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aos irmãos que estão me escutando. Eu estou fazendo esse vídeo para poder estimular os irmãos que me assistem a pesquisar a Bíblia, pesquisar as Escrituras, lê-la toda, uma, duas, três, quatro vezes, quantas vezes der para ler. Porque muitas pessoas, elas têm conhecimento, acreditam que têm um conhecimento 100% exato, mas será que realmente tem? Aí com esse vídeo e uma série de vídeos que eu quero fazer, eu quero estimular isso nos irmãos, para que assim vocês possam criar o hábito de fazer pesquisas e aprender mais a respeito de Deus e de Jesus Cristo. E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta baseado em Deuteronômio, capítulo 24. Eu vou colocar aqui na tela Deuteronômio, deixa eu colocar pequeno aqui. Eu deixei escrito aqui, Deuteronômio, capítulo 24. Diz assim: se um homem se casar com uma mulher, mas ela não o agradar por causa de alguma coisa indecente que ele descobrir a respeito dela, então ele deve escrever um certificado de divórcio, dar o certificado a ela e mandá-la embora da sua casa. Depois de sair da casa dele, ela poderá se tornar esposa de outro homem. Se o segundo homem a odiar, escrever um certificado de divórcio, der o certificado a ela e a mandar embora da sua casa, ou se o segundo homem que se casou com ela morrer, então o primeiro marido dela, que a tinha mandado embora, não poderá tomá-la novamente como esposa, depois que ela se tornou impura, pois isto é algo detestável para Jeová. Não traga pecado sobre a terra que Jeová, seu Deus, lhe dá por herança. Então, eu quero fazer uma pergunta baseado nesse texto de Deuteronômio, capítulo 24. E para fazer essa pergunta, eu vou tentar exemplificar esse texto. Aí eu fiz um desenho aqui no Paint para ficar mais fácil de entender esse texto. Tem muita gente que às vezes lê e não entende. Aí o texto diz o seguinte: se um homem se casar com uma mulher, ou seja, aqui eu coloquei um casal, tem um casal aí, mas ela não o agradar por causa de alguma coisa indecente que ele descobrir a respeito dela, então ele deve escrever um certificado de divórcio. Aí eu coloquei aqui um certificado de divórcio que foi escrito para ela. Ele entregou para ela o certificado de divórcio. Dá o certificado a ela e mandá-la embora da sua casa. Depois de sair da casa dele, ela poderá se tornar esposa de outro homem. Então essa mulher que era casada, ela com o certificado de divórcio, ela pode se tornar esposa de outro homem. Aí eu vou tirar a aliança aqui dele e vai passar para esse aqui. Ela era casada com esse primeiro e agora ela se casou com outro homem. Aí o texto continua.
Se o segundo homem a odiar, escrever um certificado de divórcio, der o certificado de divórcio a ela e a mandar embora da sua casa, ou se o segundo homem que ela se casou morrer, ou seja, por algum motivo ela se separar do outro marido, ela se separou desse marido também, então o primeiro marido dela, que a tinha mandado embora, não poderá tomá-la novamente como esposa, depois que ela se tornou impura, pois isso é algo detestável para Jeová. Não traga pecado sobre a terra que Jeová seu Deus lhe dá por herança. Então é o seguinte, ela era casada com esse primeiro marido, ele entregou uma carta de divórcio e ela se casou com outro homem. Aí o que acontece? Esse marido morre ou ele se separa dela por algum motivo. Essa mulher, ela não pode voltar para esse primeiro marido. Não pode fazer isso, porque isso, de acordo com a lei em Deuteronômio, é algo detestável para Deus. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer com relação a isso é a seguinte: esse primeiro marido dela aqui ama muito a sua mulher, ex-mulher, e ele quer voltar com ela. Como que ele pode fazer isso sem quebrar a lei de Deus? Como que ele pode casar novamente com essa mulher sem quebrar a lei de Deus? Você consegue responder essa pergunta baseado na Bíblia? Deixa eu colocar aqui maior novamente. É por isso que eu digo, que eu disse no início do vídeo, que eu quero estimular, através desse vídeo, de uma série de vídeos, que você estude a Bíblia mais e mais. Leia ela cada vez mais. Porque cada vez que você lê, você aprende coisas diferentes. Cada vez que tu lê, é uma coisa nova que tu vai aprender. Aí muitas pessoas até podem dizer, não, mas eu já estudo, já faço estudo, já leio publicações, já sou ensinado, já tenho muito conhecimento, já tenho uma fonte de conhecimento. Mas você sabe responder essa pergunta? A Bíblia responde essa pergunta. Você sabe responder? Às vezes, eu ouvi uma vez de um irmão que eu gosto muito de assistir os vídeos dele. Eu escutei ele falando uma vez que a gente pega um alimento pronto. Ele até citou no caso do McDonald's. A gente compra, a gente pega um hambúrguer pronto e a gente se alimenta daquilo. Aí o dono do McDonald's, ele fala que aquilo é saudável, que tem algo dentro que vai fazer bem e tal, aquela coisa bonita, gostosa de comer, aparentemente faz um bem, mas às vezes você não sabe se aquilo ali está lhe fazendo mal. É por isso que eu estou estimulando a pesquisar, a procurar, saber os ingredientes, como é que foi feito, que molho é aquele, como é que faz o molho, o que é que tem, né, demais. Procurar entender em si todo o processo. Aí agora, com
essa pergunta que eu fiz, como é que essa mulher, esse homem que gosta dessa ex-mulher dele, como é que ele pode se casar novamente com essa mulher sem quebrar a lei de Deus? Eu vou fazer ainda mais. Vou fazer uma outra pergunta em cima dessa. A outra pergunta é a seguinte: Deus, vou até colocar aqui no Word, deixa eu colocar aqui o menor. Opa. Deus, eu vou contar a história e depois eu vou ler os textos na Bíblia para dar base no que eu estou dizendo. Deus, ele tem um povo de Jerusalém, o povo de Israel. Em Jeremias ele conta a história desse povo. Em Jeremias diz que pegou esse povo desde o começo. Aí ele faz uma comparação a esse povo de Israel como se fosse uma mulher, que ela criou seios, estava na época dela de arrumar um marido, isso em Jeremias, me contando toda essa história. Aí ele chama esse povo de uma mulher, e ele se casa com o povo. Isso não quer dizer que ele está se casando realmente com o povo, mas isso ele usa dessas linguagens para nós podermos entender. Deus ele casa com o seu povo, o povo de Israel. O povo de Israel se prostitui. A mulher ela se prostitui. Como? Com outros deuses. Ela procura outros deuses. O povo de Deus procura outros deuses. Aí, Deus, como ama muito o povo, como ama muito a mulher, aí ele fala, não faz isso, se arrependa, volte para mim. Aí o que acontece? Mais tardar, esse povo, ele se divide em dois. O reino do norte e o reino do sul. O reino do sul ficam 2 tribos. E o reino do norte, 10 tribos. Ou seja, aquela mulher que era casada com Deus, ela se divide. Aí lá em Oséias, ele fala, né? A tua irmã está se prostituindo com outros homens. Ou seja, já não é mais uma mulher, são 2 mulheres. É o povo de Judá, que é o povo do sul, e tem o povo do norte, o povo de Efraim. O povo de Israel. Aí ficou Judá e Israel. Aí Deus fala, volte para mim com as 2 mulheres. Uma, ela fica lá e fica cá. A outra não, a outra se entrega na prostituição. Aí Deus castiga e dispersa essas 10 tribos pela terra. Ou seja, ele se divorcia dessa mulher, do povo do norte. Ele entrega a carta de divórcio para essa mulher e ela continua a se prostituir. Só que Deus, ele fala que vai chamar essa mulher de volta. Como que ele pode fazer isso sem quebrar a própria lei? Aí eu coloquei uns textos aqui para a gente dar uma lida rapidinho, para esse vídeo não se estender. Eu quero fazer a parte 2, 3 e assim por diante, para a gente ir trabalhando nesses
nesses textos. Aí olha o que diz aqui em Jeremias capítulo 3, versículo 1. As pessoas dizem: se um homem mandar embora sua esposa e ela, depois de deixá-lo, tornar-se de outro homem, deveria ele voltar para ela? Será que essa terra não foi totalmente profanada? Você se prostituiu com muitos companheiros e agora deveria voltar para mim? Diz Jeová. Ou seja, essa mulher, esse povo, como fala aqui, se prostituiu, teve outros deuses. Ou seja, a terra foi profanada. Será que agora deveria voltar para ele? Como fala aqui, de agora deveras voltar para mim? Diz Jeová. Como é que volta sem quebrar a lei? Oséias 2 diz assim: digam aos seus irmãos, meu povo, e às suas irmãs, ó mulher de quem se teve misericórdia, acusem a sua mãe, acusem-na, pois ela não é minha esposa, e eu não sou o marido dela. Ela deve afastar de si a sua prostituição, e do meio dos seus seios o seu adultério. Olha Jeremias 3, agora capítulo 6, versículo 6. Jeová me disse nos dias do rei Josias: você viu o que o infiel Israel fez? Ela subiu em cada monte alto e foi para debaixo de cada árvore frondosa para se prostituir. E mesmo depois de ela ter feito todas essas coisas, eu continuei a lhe dizer que voltasse para mim. Mas ela não voltou. Judá observava o que a sua irmã traiçoeira fazia. É aquilo que eu falei. Virou duas irmãs. Uma continuou se prostituindo e a outra, ela estava meio lá e meio cá. Aí o 8 diz assim: quando eu vi isso, mandei embora a infiel Israel e lhe dei um certificado de divórcio por causa do seu adultério. Mas a traiçoeira Judá, sua irmã, não ficou com medo. Ela também começou a se prostituir. Ela fez pouco caso da sua prostituição, profanou aquela terra e cometeu adultério com pedras e com árvores. Apesar de tudo isso, sua traiçoeira irmã Judá não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, diz Jeová. O 11. Então Jeová me disse: a infiel Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Ou seja, ainda a pergunta está no ar. Como que esse marido, ou seja, Deus, ele pode ter a sua esposa de volta depois que ele deu carta de divórcio para ela e ela ficou com outros homens, outros deuses, sem quebrar a própria lei? Olha o que diz Isaías capítulo 50, versículo 1, diz assim: assim diz Jeová: onde está o certificado de divórcio da sua mãe, a quem mandei embora? O a qual dos meus credores eu os vendi? Vejam, vocês foram vendidos por causa dos seus próprios erros, e a sua mãe foi mandada embora por causa das transgressões de vocês. Oséias 3 diz assim: então Jeová me disse: vá mais uma vez, ame a mulher que é amada por outro homem e que comete adultério, assim como Jeová ama o povo de Israel, enquanto eles se voltam para outros deuses e amam passas prensadas. Assim eu a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homem
e meio de cevada. Então eu lhe disse: você continuará sendo minha por muitos dias. Não se prostitua e não tenha relações com outro homem, e eu agirei da mesma maneira com você. Pois o povo de Israel viverá por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifícios, sem colunas sagradas e sem éfode e ídolos domésticos. Depois o povo de Israel voltará a buscar a Jeová seu Deus, e a Davi seu rei, e voltarão tremendo para Jeová, para a sua bondade na parte final dos dias. Aqui já está dizendo, em Oséias 3, que Jeová vai aceitar essa mulher de volta. Agora, como que ele vai fazer isso sem quebrar a própria lei? Vamos lá, em Isaías 54, que é a resposta. Vamos ler do 1 até o 8. Só que eu vou ler e vou explicando aos poucos. Grite de alegria, ó mulher estéril, que não deu à luz. Fique animada e grite de alegria, você que nunca teve dores de parto. Pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da mulher que tem marido, diz Jeová. Lembra que são duas mulheres, Judá e Israel. Israel, ela foi abandonada. Aqui está dizendo para ela ficar animada. Fique animada e grite de alegria. Você que nunca teve dores de parto. Pois os filhos da mulher abandonada, ou seja, Israel, são mais numerosos do que os filhos da mulher que tem marido, Judá, diz Jeová. Aumente os passos da sua tenda, estenda os panos da sua grandiosa tenda. Não se refreie, alongue as cordas e fixe bem as estacas, pois você se expandirá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes tomarão posse de nações e habitarão as cidades desoladas. O 4. Não tenha medo, pois você não será envergonhada, e não se sinta humilhada, pois não ficará desapontada, porque você se esquecerá da vergonha da sua juventude, e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Ele está dizendo que a mulher, Israel, que foi abandonada, ela ficou viúva. Olha o que diz aqui o 5. Pois o grandioso que a fez é como um marido para você. Jeová dos exércitos é o seu nome. O marido dessa mulher é Jeová. E essa mulher, ela ficou viúva. Olha bem o que diz aqui, continuando. O Santo de Israel é o seu resgatador. Ele será chamado de Deus de toda a terra, pois Jeová a chamou de volta, como se você fosse uma esposa abandonada e aflita. Ela foi abandonada. Como uma esposa que se casou jovem e depois foi rejeitada. Deus a rejeitou. Diz o seu Deus: por um breve instante a abandonei. Ou seja, Deus a abandonou ela. Mas com grande misericórdia a trarei de volta. Em grande ira escondi de você a minha face por um instante, mas com eterno amor leal terei misericórdia de você, diz o seu resgatador Jeová. Então, aqui vem falando no 5 que ele é o marido dela. Ele a chamou de volta. No 6. Ele tinha abandonado ela. No 7 vem falando.
mas ele está chamando ela de volta e ela não lembrará mais, isso no 4, da humilhação da sua viuvez. Ou seja, o marido dela é Deus e ela fica viúva por um momento para depois ele a tomar novamente de volta. Ou seja, a resposta para essa pergunta que eu fiz é como essa mulher, ela recebeu a carta de divórcio, ficou com outros maridos. Esse primeiro marido não poderia tomá-la novamente de volta. Por quê? Porque isso é contra a lei. Para ele poder tomá-la de volta, essa mulher ela teria que ficar viúva. Viúva desse aqui? Não. Porque lá em Deuteronômio diz que mesmo se o marido dela morresse, o segundo marido dela morresse, mesmo assim ela não poderia voltar para o primeiro. Ou seja, para ela voltar para o primeiro, ela teria que ficar viúva do primeiro marido. O primeiro marido teria que morrer, ressuscitar e casar com ela novamente. É isso que o texto de Isaías está querendo dizer. Porque não é este marido aqui que morre. Lá em Deuteronômio diz que não é este. Que mesmo este morrendo, ela não poderia voltar para o primeiro. Para voltar para o primeiro, este aqui tem que morrer. Para poder se casar com ela novamente. Aí, o seguinte. Deixa eu colocar grande aqui novamente. Se você, por um acaso, não concorda com essa explicação, aí eu gostaria de saber qual a tua explicação para essa situação, qual a sua resposta baseada na Bíblia para esse marido tomar essa esposa de volta. Aí eu vou fazer a parte 2 desse vídeo explicando um pouquinho mais sobre esse assunto e falando sobre um outro assunto. Então, a paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo, os irmãos.